Ano passado nós fomos. Tinha duas ou três. Tinha duas, eu acho que a foram gente duas. falou isso, exatamente. As duas que tinham filas na porta. Né? Até foi uma mudança de mindset nosso na ATD quando a gente viu assim, nossa, só... Primeiro assim, IA tava surgindo. Quando a gente viu fila na porta das palestras de IA, né, eu falei pra você, Nilson, isso será a grande tendência desse ano. Todo mundo quer saber disso. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso evento Revoluciona RH pós-ATD. Meu nome é Richard Ochoa, sou fundador e CEO da Revo e nesse evento vamos reunir todos os principais insights que tivemos lá em Nova Orleans, na ATD. Mas ó, esse evento não estou sozinho não, tá? Estou aqui com o meu sócio e também co-apresentador do evento, Nilson Figueiredo. Nilson, dá boas-vindas aí para todo mundo. E aí, pessoal, bom dia. Muito animado aqui depois de 9 dias, né, Richard? Acho que foram aí nessa missão que a gente teve internacional para voltar aqui ao Brasil e poder contar para vocês nesse evento Revoluciona RH pós-ATD. A gente tem muita anotação, muito insight para compartilhar, tendências, futuro, mas eu vou segurar um pouquinho antes de começar a falar as coisas, né, Richard? Exatamente, acho que tem muita coisa aí pra gente falar, pra trazer. E o que eu acho que a gente podia fazer? Antes até de começar, vale a pena falar que esse evento aqui, apesar de ao vivo, vai virar um episódio do RevoCast. Ah, verdade. O Revoluciona RH sempre é um episódio especial, né, do nosso RevoCast, porque a gente sempre demarca muito bem aí tanto o RevoCast quanto o que está acontecendo aí de tendência. Né? Explica para as pessoas o que é o RevoCast. RevoCast, pessoal, se você ainda não escutou o nosso podcast da Revo, o podcast da Revolução da Aprendizagem, fica aqui o nosso convite para você, né, ouvir os episódios. Cada episódio é um estudo de caso e tem uma fala que eu e o Richard, a gente comenta muito, a gente quer ouvir o papo de bastidores, né? Aquilo que realmente o pessoal não abre, né? Então, normalmente podcast as pessoas falam o que deu certo, só fala de histórias de sucesso, que é muito bom também, mas a gente quer ouvir o seguinte, e as barreiras, e as dificuldades, né? Foi tão fácil assim quanto parece? Todo mundo adora contar a vitória. Todo mundo adora contar a vitória. Então, o RevoCast, cada episódio, uma aula, um estudo de caso, para que você, que também é de T&D, possa coletar insights e se estiver passando por algum desafio parecido, aproveita aí que a gente tem entrevistado só gente que está executando, gente que está nos bastidores fazendo acontecer e tem vindo muito insight, né? Acho que os feedbacks que chegam para a gente do RevoCast têm sido os melhores possíveis, né? Então acho que fica até aquele combustível, aquela energia de querer voltar e fazer mais e mais e mais, porque o pessoal tá curtindo. Exatamente. Então, esse episódio vai ser um episódio especial do RevoCast. E para quem não ouviu, entra lá no Spotify, no Apple, qualquer lugar que você olha, bota RevoCast, Revo com 2 Vs, você vai achar. Perfeito. Nilson, agora vamos falar um pouco de ATD. Vamos. Acho que tem pessoas que não sabem o que é ATD, ou a dimensão... Quer dizer, saber tem que saber, senão não estaria aqui ouvindo ou vendo aqui o evento. Mas fala um pouco a dimensão. O que é ATD? Assim, falando do evento em si. Vamos lá, ATD. Vou falar a minha leitura, tá, Richard? Fica à vontade para você complementar com a tua visão também. Mas ATD, pessoal, eu sempre penso, eu tenho como uma referência do Brasil o CBTD, que é feito pela BTD, né? E aí imagina, se você já foi a algum CBTD aqui no Brasil, ele tem uma escala nacional. Agora imagina ir para um evento com o mesmo cunho, né? Desenvolvimento de talentos, né? ATD, Association for Talent Development, né? Associação para Desenvolvimento de Talentos. E é simplesmente o maior congresso do mundo que atrai participantes literalmente do globo inteiro para participar desse congresso 4 dias, assim, muito intensos. Até onde eu peguei os números, coisa de 350 atividades acontecendo em 4 dias, né? A gente ainda não está na capacidade de se clonar e participar de tudo ao mesmo tempo. Né? Queria, e a gente fica você fica parece assim, a Disneylândia de T&D, né? Tudo que você pode ver que está acontecendo no mundo de tendência, insights, os maiores speakers e autoridades no assunto estão lá, né? E eles estão palestrando, estão andando para trocar experiência, dá para fazer muito networking. E 9.000 participantes 9.000 no evento do mundo inteiro. Várias delegações, né, de países e a gente com muito orgulho ficou em 4º lugar. Quarta maior delegação. 4ª maior delegação
do mundo com 90 participantes, né? Então, eu acho que a gente só ficou atrás de Coreia. Ficamos atrás da Coreia do Sul. Só Coreia do Sul, vamos combinar. Não é nem comparação, porque a Coreia do Sul, o governo banca pro povo ir. Então, aí fica fácil, né? Aqui a gente tem que bancar do próprio bolso. O Canadá também, mas é aquela coisa, proximidade, vizinho, né? Vizinho, é igual você falar o Argentina aqui no Brasil, Argentina, né? Exatamente. E aí depois, eu acho que tinha mais uma e depois a gente. Se eu não me engano, então... China? Posso estar chutando errado. Não, China não. Apesar que China tem muita gente, né? Pode ser. Mas enfim, em quarto lugar, o orgulho Brasil, enorme aí, 97? 90 pessoas. 90 pessoas. 90 pessoas muito da delegação bacana. brasileira para 9 mil participantes, né? Então imaginem assim, um convention center, um centro de convenções enorme, que até assim, você tem que se programar muito bem, você baixa um aplicativo, você vê tudo que tá rolando e meio que você tem que fazer uma curadoria do tipo, vou ver qual atividade, qual palestra, vou ver qual speaker. São 25 palestras simultâneas. Chega ao ponto de ter 25 palestras simultâneas, então imagina a quantidade de salas, e olha que coisa curiosa, às vezes se você não programar muito bem a sua curadoria, às vezes para você se deslocar, né, andando de uma sala para outra, pode dar coisa de 15 minutos de caminhada. É um grande, imagina, aeroporto para você chegar de uma atividade para outra. Então, até a importância de você meio que fazer um roteiro para cada dia de maneira prévia para que você possa usufruir, né, se você estiver lá com a ânsia de conteúdo. E eu acho que para complementar, que eu acho muito legal, Richard, tinha várias subcomunidades lá também. Então, por exemplo, tinha pessoas que estavam indo com interesse de liderança, treinamento para liderança. Então, tinha uma trilha que o próprio aplicativo te recomendava, se o teu assunto é liderança, treinamento de líderes, tem essa trilha aqui. Agora, se o seu é treinamento de vendas, né, se você é de um time de Sales Enablement, né, então tem uma trilha para treinamento de vendas. Tinha também para inteligência artificial, né, que a gente vai falar sobre isso, o grande assunto. O grande assunto do momento, inteligência artificial. A gente até tem uma piada interna que a gente já conta, fica aí que a gente vai falar. Mas, então tinham trilhas, né? Design institucional tinha uma trilha, métodos de aprendizagem tinha outra trilha. Então, acho que assim, para todo mundo desse universo de T&D, tinha prato cheio para qualquer que seja a sua missão, o seu desafio, e aí imagina isso em grande escala, com 9 mil pessoas participando. Tinham lá os keynote speakers, né, que eram... Quem eram os keynotes? Keynote speakers são os grandes, vamos dizer assim, as celebridades, por assim dizer, que abriam cada dia do evento. Que tinha plenária, né? Que tinha plenária, obrigado. Então, as 9 mil pessoas assistiam, só tinha aquela palestra acontecendo naquele momento. Só tinha aquela palestra naquele momento, que era abertura, né? Apesar de ser 4 dias, começa no domingo não tinha plenária, mas segunda, terça e quarta, né, sempre tinha um keynote speaker abrindo. O primeiro foi aquele ator barra diretor, que eu fico brincando que falar o nome dele é um desafio, Matthew McConaughey, né? E aí ele estava abrindo ali o primeiro dia. O segundo dia, que até a gente foi com uma expectativa muito alta, né, pro Matthew. Agora o segundo dia que eu acho que a gente já não estava com tanta expectativa foi o Daniel Pink, né, um escritor best-seller, né, tem vários livros, se você procurar, Daniel H. Pink, né, H. Pink, ele escreveu alguns livros sobre cultura, motivação, vendas, e realmente ele arrebentou na abertura do segundo dia, deu muitos insights, né? E o terceiro e último dia, quem veio a Venus Williams, né? Tenista aí, campeã mundial, irmã da Serena Williams, e também fez ali um painel conversando sobre essa mentalidade de um atleta de altíssima performance, né? Agora, uma coisa que eu achei curioso sobre essa mistura de keynote, ainda no keynote, eles trouxeram um ator de Hollywood. Ator-diretor também. Diretor que, assim, é muito legal ver o que ele fala, só que é mais entretenimento do que conteúdo. Concordo, eu fiquei com essa impressão também. Então, ele falou um pouco como que foi gravar o Clube de Dallas, né? A Clube de Compras de Dallas, como que foi ganhar o Oscar e tal. Então, é muito mais curiosidade, eu acho que mais inspiração. Muito para você... talvez ouvi-lo e entender como uma pessoa essa mentalidade de sucesso, pensa, né? Como é que essa pessoa pensa, qual que é o modelo mental dele. E uma coisa que eu gostei muito que ele falou da importância do preparo. Gostei bastante disso. Ele falou o seguinte, ele fez o primeiro filme dele, que ele foi ator, tudo mais, ele não tinha lido o roteiro, e chegaram pra ele e falaram, cara, você agora é um personagem assim, assim, assado, e você tem que começar abrindo uma linha. Ele não sabia o que falar. Aí ele falou a famosa linha dele, qual que é? Alright, não é? Ele improvisou, né? E aí eu acho que eu não lembro exatamente da frase que ele usou, mas o... Alright. Porque ele... Uma coisa assim. E acabou virando. E acabou virando uma frase super famosa dele. E aí, com isso, ele ganhou uma confiança enorme de improviso.
E aí ele vai e ele conta um pouco que no segundo filme, ou um outro filme que ele teve que fazer, ele falou, não vou preparar na hora lá, eu leio um pouco e eu vou fazer a coisa certa, porque eu sou, né, o cara, para não falar um palavrão aqui, sou o cara. Então, beleza, aí ele vai pro segundo filme, e aí chega lá na hora, o pessoal, beleza, você tá pronto? Ele, dá só o roteiro aí pra dar uma última olhada. Ele abre o roteiro, e ele vê, sei lá... Ele descobre que é um monólogo. Um monólogo. E tipo, coisa de, sei lá, 20 páginas. 20 páginas que ele tinha que memorizar. Que ele tinha que memorizar somente ele falando e ele não se preparou. E um detalhe, era tudo em espanhol e ele não fala espanhol. Então, aí ele viu a importância do preparo. A partir daquele dia ele falou que foi super envergonhado, ficou muito mal, tal. A partir daquele dia ele falou, sempre vou me preparar ao máximo para estar pronto. E quando você está preparado, isso te permite improvisar. Isso que eu achei, eu acho que isso que eu achei o insight legal. Eu acho que o insight para você que, se a gente puder transmitir para você o que a gente viu lá sobre Matthew McConaughey, acho que é esse ponto-chave que eu levaria, né? O takeaway ele falou assim, se você quer improvisar, você pode improvisar, né? Mas tenha certeza que você está muito bem preparado, que até o improviso, para ele funcionar, ele vem de uma boa dose, né? Um grande investimento em esforço de preparo prévio para você improvisar, e é aquele improviso que parece que você nem pensou, mas ele falou, o não pensar, o improviso que parece que saiu naturalmente, ele falou, na verdade é fruto de uma grande preparação prévia, né? Então isso aí foi um insight que eu levei. Depois, então, a gente começa um dia aí de keynote, muito mais no lado de entretenimento, uma coisa mais inspiracional. Sim. Depois, eu achei interessante o mix, né? Depois vai pro Pink, o Dan Pink, né? O Daniel Pink. Daniel Pink, que é conteúdo, conteúdo denso. Denso. E muito pautado, assim, o Daniel Pink, para quem conhece ou você não conhece o estilo dele, ele sempre traz, assim, muito embasamento em pesquisa. Ele tem uma capacidade de simplificar o complexo, né? Então, assim, ele traz... teve a Harvard, uma pesquisa de não sei de onde, ele traz todas as referências, estão muito embasado tecnicamente e muito pautado em pesquisa para comprovar um ponto. Mas o ponto é tão simples, né? Que ele trouxe coisas que... Acho que todo mundo que viu o Daniel Pink ficou com uma sensação assim, talvez eu já sabia disso antes. Né? Mas o legal, eu acho que é como ele envelopou, né? Como ele trouxe embasamento e reforçou por que você deveria tá aplicando os insights que ele trouxe, né? Aí eu tô até pegando meu celular aqui para pegar alguns dos insights e teve um slide que ele botou, e assim, eu acho legal, vou trazer algumas coisas que tem muito a ver com a cultura da Revo, coisas que eu posto nas redes sociais e tal, mas ele trouxe uma provocação que é o seguinte, como que a gente consegue ser bem-sucedido no trabalho sem destruir a nossa família e nossas vidas pessoais e vice-versa? Então uma provocação que por que tem que escolher entre vida pessoal ou trabalho? Por que não dá para ser os dois? E mais importante, como que você consegue equilibrar isso e ter sucesso nos dois? Porque esse é um desafio que a gente tem todo dia, né? A gente como empresários aqui, né? Qualquer pessoa como líder de uma fala-se empresa... muito sobre o equilíbrio, né? Conseguir fazer esse equilíbrio. Né? Mas é difícil. É difícil. E uma coisa que eu achei bem interessante no que ele trouxe, ele começou falando assim dos jargões que o mercado está trazendo, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente escutou sobre o Great Resignation, né? O grande... Como é que ficou aqui? Grande resignação. Grande resignação, e aí depois ele veio o se desligar... Silent quitting. Quiet quitting, né? Que é você não se desligar, mas você não tá ali, só tá você fazer o mínimo possível para você não ser desligado. Para não ser desligado. Então veio o quiet quitting, aí depois agora já tem outros jargões que o mercado está usando e não para de vir jargão novo sobre como tá o trabalho no mundo pós-pandêmico. Só que a grande verdade, foi muito legal quando ele trouxe isso, qual que deve ser o futuro do trabalho? Essa história de home office, presencial, ou não é, e tal, híbrido, blá, 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 blá. Ele falou, ninguém tem a menor ideia do que vai ser o futuro do trabalho. Então tá tendo muito teste, tem um lado que defende, né? Você tem essa polêmica hoje, home office, presencial e tudo mais. Que isso, não tem polêmica. Não tem polêmica, não tem fala polêmica. Disso. E aí o interessante é que ele traz algumas provocações, né? Se todo mundo pode trabalhar de qualquer lugar e já tem os equipamentos, que antes você ia para o escritório para poder executar suas funções. Hoje não existe. Então, por que ter escritório? Ou para que existe um escritório? Qual que é o objetivo de um escritório? Sabia que eu fiz esse post hoje? Você fez esse post hoje? Eu fiz um post hoje que é isso. Para que serve o escritório, né? Se as pessoas... Se é só um ambiente de trabalho, a pessoa pode trabalhar de casa. O escritório tem que ter outro propósito.
que é justamente colaboração, troca de ideias, gerar inovação, do que você ir para o escritório e ficar o dia inteiro respondendo e-mail ou fazendo reuniões de Meet. Exatamente. E aí uma outra coisa que ele trouxe que eu achei fantástico é o seguinte, ele falou que a gente está no momento, ele usou o termo The Great Sorting, né? Deixa eu explicar o que é isso, né? É assim, a gente está sendo bombardeado por notificação, excesso de informação, a gente nunca teve tanto acesso à informação, mas acaba que isso, de uma forma geral, você tem que filtrar muita coisa, né? Então ele falou que a gente entra numa época onde aquele que conseguir, né, fazer vamos dizer assim, uma curadoria e conseguir filtrar aquilo que é relevante, né, para ele ou para a empresa dele de fato, ou enfim, para o time e tudo mais, essa pessoa tende a ganhar o jogo, porque você está sendo bombardeado de estímulo, de informação, e o que realmente tem valor, o que tem aplicabilidade. Então, fazer esse filtro, que é o que ele chama, né, o momento do sorte, né, grande capacidade de você pegar o que realmente vale a pena e o que realmente tem aplicabilidade no meio desse universo de coisas que está chegando para a gente. Então, ele trouxe que esse é o momento que a gente está, né, que todo mundo está vivendo, e sobre o futuro do trabalho, essas provocações, né? E a terceira pessoa, a Venus Williams. Venus Williams. Ia falar Serena. A Venus Williams. A irmã dela. Que eu achei interessante essa mistura, né? De um ator que traz muito sua carreira... Modelo mental, mental, inspiracional. Alguém mais dentro de conteúdo. E eu adoro quando tem um grande atleta. Eu lembro que eu fui num evento em Singapura e eles trouxeram um campeão de Fórmula 1 para falar. E aí agora a Venus Williams, e aí quando tem esses grandes atletas, já fiz eventos com Oscar, com outros grandes... Você vê assim, não tem nada mais meritocrático do que o esporte. Sim. O esporte, assim, não adianta você ter habilidades sociais, você ser, sabe, o querido do técnico, tá? No final do dia, você vai ter que performar. Tudo bem, você tem que ter capacidade de liderança para ter um time unido para performar. Mas eu gosto muito de comparar empresas com times de esporte. Né? Quando a gente olha assim, a empresa é uma grande família. Não, não é uma família. Você não demite sua mãe, você não manda embora seu irmão ou faz coisas assim. Pode até querer, mas não dá. Mãe é resto da vida. Uma empresa é muito igual um time de esporte. E o time de esporte tem que ter alta performance, os melhores talentos. Nem sempre tem que ter só Neymar. Não dá para só ter craque. Tem que ter o craque que faz gol e tem que ter o goleiro que defende. E tem que ter um bom técnico. Então eu gosto muito quando trazem um grande esportista, porque traz muito essa disciplina e mentalidade de alta performance. E a coisa, não tem jeito. Se você não tem essa disciplina, e é muito fácil desfocar, né, sem querer entrar em polêmicas, mas você pega vários grandes jogadores de futebol, o Neymar é o exemplo, que muitas vezes a vida pessoal desfoca do esporte e ele poderia ser muito mais do que ele é, né? Então, e aí eu gosto muito dessa semelhança com o mundo das empresas. Sim. Então, por isso que eu gostei muito quando trazem um grande atleta. E foi interessante porque ela falou de um lado bem pessoal, né? E aí vamos dizer assim, a gente está num evento que fala sobre desenvolvimento de pessoas, fala-se muito sobre inteligência emocional. Ela até fez uma brincadeira assim, ela falou assim, ó, se eu estiver na quadra jogando contra você, eu vou te achar como meu maior inimigo, vou te odiar e eu vou querer acabar com você. E eu não tenho inteligência emocional. E eu não tenho inteligência emocional, vou querer acabar com você na quadra de todas as formas. Achei legal ela falar isso tão natural, ainda mais num evento que, pô, você não, é uma quebra de expectativa ali, né? Tipo, você não esperaria alguém falar assim. E ela foi muito direto ao ponto, falou, não, quando eu entro na quadra, você vira meu maior inimigo e eu vou querer arrebentar com você. Ela usou um termo assim, né? E ela até falou uma coisa, por que a irmã dela foi melhor do que ela? Porque a irmã dela tinha mais coração do que ela. Olha. Não sei se você lembra que ela falou isso. Sim. Falou, minha irmã tem mais coração e eu sou mais frio, então aí entra um pouco nessa coisa de mentalidade. Legal, muito bom. Então falamos aí um pouco dos keynotes, né? Vamos falar um pouco de conteúdo? Vamos. Uma coisa que eu achei interessante, você falou que são 360 atividades. Isso aí. Eu contei, foram 63 atividades que tinham a palavra IA. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, ano passado nós fomos... Tinha duas ou três? Duas, eu acho que foram duas. A gente falou isso, exatamente. As duas que tinham filas na porta. Né? Até foi uma mudança de mindset nosso na TD, quando a gente viu isso. Nossa, primeiro assim, IA estava surgindo.
Quando a gente viu fila na porta das palestras de IA, né, eu falei para você, Nilson, isso será a grande tendência desse ano. Todo mundo quer saber disso. Até que a gente foi até rápido, conseguiu trazer muita inovação para o CBTD do ano passado e ter o posicionamento de IA. Isso muito só por esse insight. Por isso que eu acho que vale muito a pena a ATD, porque não é nem tanto o conteúdo, mas são os pequenos insights que você tem, que ano passado foi esse. Foi o tamanho, quando a gente viu o tamanho da fila das palestras de IA, que eu falei pro Nilson, precisamos ter esse posicionamento. E aí a gente já saiu implementando. Chegou, isso foi em maio do ano passado, junho, CBTD, a gente já estava lançando a nossa Jude. A Jude, ferramentas, vídeos com IA, várias coisas de IA, e veio desse pequeno insight. O insight estava tão acertado que esse ano 63 palestras tinham o nome IA. E era engraçado que tinha palestras assim, inteligência artificial na era... Não, desculpa. Inteligência emocional na era de IA. Exatamente. Quando eu falei Só botava o nome IA para atrair público. É isso que eu tava... Quando eu comentei no início sobre uma piada interna entre a gente, é que assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque a inteligência artificial tá todo esse hype. Então, é o que o Richard acabou de trazer. Às vezes, o nome da palestra, ele só queria colocar a inteligência artificial com o intuito de trazer, né, pessoas, né? Então, o marketing da coisa é como se comunicar de maneira assertiva na era da inteligência artificial, na era da IA. Então, era só lá o sufixo do sufixo, só para dizer que tinha alguma coisa de novidade ali, mas quando você ia na palestra, de fato... não tinha nada de IA. Não tinha nada de IA ou não tinha nada de novo. Então, eu acho que esse é o contraponto também da hype. Agora, assim, a gente filtrou, o Richard, inclusive, ele foi na trilha de IA por inteiro, né, Richard? Eu só ia pra palestra que tinha o nome IA. E dá para dizer assim, pelo menos umas duas ali realmente foram impactantes, que você falou, não, essa aqui realmente valeu a pena, mas veja bem, de 56 ali com chamariz de inteligência artificial, a gente filtrou, peneirou, e aí talvez duas aí que a gente falou, cara, essa aqui realmente fez, para quem tava lá, fez a diferença, né? Mudou o jogo, né? Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que eu achei bem interessante, essa parte, essa hype de inteligência artificial. Agora, vamos falar de IA um pouco mais para frente. Segurar um pouquinho. Acho que O Nilson, o que você traz aí de anotações? Vamos lá. Uma coisa que eu achei muito, muito legal a gente ver as pesquisas que o pessoal trouxe, né? E aí você vê vários reportes, o pessoal apresenta muito baseado em dado, né? E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês de T&D, eu tô até vendo aqui a pesquisa no meu celular para falar certinho o número para vocês, mas assim, eles estão percebendo, antes a gente via muito T&D com a missão de trazer resultados de negócio. Ainda é muito isso, né? Mas percebe-se um shift aí na importância de T&D, uma mudança e uma valorização na retenção do profissional por estar tendo oportunidade de crescimento, podendo ter mais desenvolvimento naquela empresa. E aí eles falaram assim, áreas de 2024 que foram foco, as 5 maiores áreas que foram foco em 2024 para treinamento e desenvolvimento. E aí, ano passado, estava em nono lugar, né, T&D com a missão, foco de ajudar os colaboradores a desenvolver suas carreiras. E esse número que estava em nono lugar, ele subiu... Nona prioridade. Nona prioridade, passou a ser a quarta prioridade das empresas em um ano, né? Então, além disso, número 1 ainda é a capacidade de alinhar os programas de desenvolvimento aos objetivos de negócios, isso ainda é prioridade número 1. Eu vi uma pesquisa que apenas 22% das empresas conseguem alinhar a estratégia de T&D com os objetivos de negócio. Então, isso ainda é prioridade número 1, tá? Que fique ressaltado aqui. Mas a grande mudança, e aí eu acho que vale a pena destacar justamente isso, Richard, é a mudança nas prioridades seguintes, né? Porque talvez a número 1 é meio óbvia, todo mundo fala, a gente já sabe disso, né? Mas essa subida, né, do nono lugar, de ajudar os colaboradores a desenvolver suas carreiras, subindo de nono para quarto lugar, né? E o número 5, ajudando a reter os profissionais. Então, T&D com outro olhar ali, com uma outra perspectiva, além do resultado de negócio, de retenção, ou seja, o colaborador enxergar de que ele está numa organização que se preocupa com o desenvolvimento dele, que ele está tendo crescimento, que ele está tendo oportunidades com isso como consequência, gerando uma maior retenção dos profissionais. Então, acaba que T&D parece que tem uma outra missão aí que talvez não fosse tão óbvia,
né? E agora está tendo esse destaque. E Nilson, eu tenho uma teoria particular um pouco em relação a isso, porque retenção e atração acaba sendo um papel de T&D. Eu acho que tem muito a ver com a própria geração Z. A própria geração Z busca aprender de outras formas. Ela tem um outro olhar para a universidade, os métodos tradicionais de ensino e acredita muito mais nesse ensino mais informal. Um pequeno exemplo disso, eu dou esse exemplo sempre, não sei se você já viu no YouTube, tem um canal de matemática que tem 5 milhões de pessoas inscritas. Aí você fala, pô, como assim? Quem gostaria, imagina você estaria inscrito no canal de matemática, né? Eu sou millennial, eu sou geração Y. Eu jamais me inscreveria no canal de matemática, mas a geração Z se inscreve. Sei. E por quê? Esse é o ponto que é interessante. Porque a geração Z, na sala de aula, não presta atenção. Então, na sala de aula, o professor de ensino médio está lá, ou faculdade, ensinando, tudo mais, e aí chega na hora da prova, a pessoa não estudou no método tradicional. Então, o que ele faz? Geração Z vai para o YouTube. E ele aprende tudo com o conteúdo que está no YouTube. Então, ele já cresceu aprendendo diferente. É uma autonomia, né? Ele uma fazendo autonomia. o self-learning ali dele, né? Um exemplo disso, eu tenho um grande amigo meu que você conhece bem, que é o Rodrigo Salvador, que é o fundador do Passeio Direto. Passeio Direto, Né? Passeio Direto é um exemplo, que é um portal extraoficial da universidade. O pessoal troca materiais. Para o pessoal trocar material, aprender de forma diferente. Isso muito voltado para a geração Z. Então, quando a gente... Foi um grande sucesso, né? Que foi um grande sucesso. Então, quando a gente pega, principalmente a geração Z, ela busca aprender de outra forma. Perfeito. Então, se você fica nos métodos apenas os tradicionais, acaba que você vai ter uma dificuldade de atrair a geração Z. E um dado curioso que eu vi lá, que eu acho que é 2029, alguma coisa assim, ainda essa década, a geração Z vai ser a maior parte da força de trabalho. Então, se você não está se preocupando com isso, você terá um problema muito em breve. Certo, certo. E aí eu até pegando outro recorte aqui das pesquisas, né? Olha que interessante, essas mudanças de prioridade, está dizendo assim, ó, mudanças dramáticas e rápidas nas prioridades de T&D. Então, em 2021, veja bem, não é tanto tempo atrás, em 2021, os líderes de negócio reportaram que queriam que T&D focasse em performance organizacional, transformação de negócios e inovação sobre todo o resto, né? Então, esse era o foco em 2021. Em 2023 para 2024, esses mesmos líderes estão dizendo agora que, na verdade, o foco é melhorar a estratégia de talento, engajamento de colaborador, então employee engagement, né? E retenção de equipe. Isso numa mudança de 3 anos. De 2 anos. 2 anos, então já tem uma mudança significativa aí no como os líderes de negócio estão enxergando T&D, né? E como não poderia deixar de ser, teve uma outra pesquisa aqui que disse que 57%, né, dos líderes, agora falando dos líderes não de negócio, líderes de T&D, da área de T&D, 57% estão se sentindo que teve um aumento significativo de pressão para aprovar o tal do ROI nos seus programas de aprendizagem. Então, assim, o ROI continua voltando e voltando forte para poder... A gente fala, o ROI, ele está aí ainda, né? E na pesquisa, quase 60% dos líderes de T&D sentindo uma pressão significativa para comprovar, né, o tal do ROI em seus programas. E se você tem essa dificuldade, vale a pena novamente abrir o Revolcast, porque a gente lançou semana passada um episódio só falando de ROI. Com o Léo. Vai a hora hoje. Hoje? Beleza. Vai a hora hoje. Então, até parece até que não foi pensado isso, tá? Não foi intencional, não foi tanto combinado. Tanto que eu até errei a data. Hoje eu vi lá na programação, então hoje vai pro ar. Hoje vai ao ar. O episódio do Léo, da L'Oréal. Perfeito. Ele deu uma aula assim... Sobre ROI. De ROI. Foi excelente. Tá imperdível esse Revocast. E aí, só para eu finalizar aqui, Richard, outra coisa assim, o que deram de recomendação para se você trabalha com T&D, quais são as 4 habilidades que deveriam ser o seu foco em 2024? Opa, vamos lá. É quase, dá pra fazer até para. Se tivesse comercial, jogava comercial antes de falar. Para. Vamos falar agora da Revo? Da Revo, Mas vamos lá, você deveria focar na habilidade de aumentar sua capacidade, né, de criar parcerias estratégicas dentro da organização. Então, a habilidade de construir parcerias estratégicas dentro e fora da sua organização. Então, importante, ou seja, isso aí mostra o seguinte, projeto de T&D não é de T&D.
Projeto de T&D é da área demandante e você tem que ter essa parceria para mostrar para a área que o resultado do programa depende dela e não ela terceirizar isso para a área de T&D. Então, só traduzindo esse... Não, perfeito. Então, a capacidade de você criar essas parcerias estratégicas. Segunda habilidade, AI skills. Então, skills de inteligência artificial, não poderia deixar de ser. Vamos, né? Termina aí, a gente fala de AI. Então guarda esse aí, põe no estacionamento, porque estão falando abraçar, né, e poder explorar e abraçar, né, positivamente tudo que a inteligência artificial está trazendo. Terceiro, se empoderar mais de skills tech também, né? Então, quando você tem um lado de AI, tem um lado de tech, né? Que é a sua adaptabilidade de perceber mudanças no negócio, mudanças no mercado e como a tecnologia está exercendo essa influência. Você vê que AI está separado de tech, né? E, quarta habilidade, aumentar a sua habilidade de detectar ROI e entender ROI como... estava aqui, você ter a capacidade de entender que T&D é uma função de negócio e deveria ter cada vez mais o uso de dados, né, para você poder suportar e fomentar as suas iniciativas de aprendizagem. Então você vê que a pessoa de T&D, que normalmente, né, porque a gente viu várias exceções até no Revocast aqui, normalmente não é uma pessoa de exatas. Normalmente, sim, tá? Eu sei que tem exceções à regra. Não é engenheiro de dados. Exatamente, mas a pressão para que T&D fique mais, fomente mais uma análise de dados e tome decisões mais baseadas em dados. Meu amigo, se você é dessa área, está aqui ouvindo a gente, abrace essa ideia de trazer o dado como um grande aliado seu, porque você vai precisar. Né? Eu gosto daquela frase, eu confio em Deus, os demais tragam dados. Tragam dados. E isso está acontecendo muito, e se você se sente, né, sozinho, não fique sozinho, porque o mundo inteiro está dizendo isso. A pressão nos líderes de T&D globalmente é comprovar como que as iniciativas de aprendizagem... Então, você vê, a gente fala muito de propósito, tem a importância do propósito, tem toda a importância de transformar pessoas, tudo isso é valorável, a gente gosta, é por isso até que a gente está aqui, mas eu acho que cabe também ter um pouquinho de conhecimento a mais de negócio, até para você patrocinar e fomentar melhor as iniciativas que você tem de aprendizagem, né? Perfeito, perfeito. Agora vamos falar... Vamos abrir a caixa de... Vamos. Famosa caixa de inteligência artificial. Falar de IA, né? Como eu falei, eu assisti todas as palestras que tinham título IA. Como amarrar como é que você falou? Como amarrar o tênis na era da IA. Da IA, exatamente. Basicamente isso, né? Como pentear o cabelo usando IA, quase usando isso. IA. Uma frase que eu falo muito é a IA, né? Todo mundo sempre pergunta, será que a IA vai tirar meu emprego? Será que eu vou ser substituído por uma IA? E a frase que eu sempre falo é, a IA não vai tirar seu emprego. Alguém usando IA que vai. Então, e aí eu vi uma frase que foi uma adaptação disso. Já quebrando esse... Já quebrando isso daí, mas o conceito não deixa de ser verdadeiro. Né? Ela fala o seguinte, IA não vai tirar o seu emprego. A sua organização vai usar a IA para mudar a forma que você trabalha. Então, por que há... Primeiro, tendência do mundo IA, a gente sabe tudo mais, mas por que é tão importante para T&D? Porque a forma de trabalhar vai mudar. Né? É igual, eu sempre faço essa comparação, é igual a gente estivesse em 1994, tá? Ou 2007. Por que esses períodos? 94 lançou a internet. Em 93, ninguém sabia o que significava surfar a internet, fazer uma pesquisa, né? Escrever um e-mail. Eram termos inexistentes no vocabulário do trabalho. Isso não existia. Né? Ou, por exemplo, em 2007, quando lançou o iPhone, né? Ninguém falava o seguinte, deixa eu pedir um Uber, né? Deixa eu ver um Waze, deixa eu escutar uma música no Spotify. Nada disso existia. Então, o que acontece? Escrever e-mail se tornou uma nova habilidade. Né? Fazer buscas na internet, ter um pensamento hipertextual, né, de você ir de link em link e tudo mais, isso era inimaginável, era muito analógico. Então, isso foram novas habilidades que as empresas tiveram que adaptar e as pessoas tiveram que aprender. Estamos em 94, estamos em 2007. A IA é mais uma, eu chamo que é a quarta
revolução da era digital, né? A primeira revolução sendo os PCs nos anos 70, 94 internet, 2007 com o iPhone, com o smartphone, e para mim agora 2022, que foi quando entrou o ChatGPT. A inteligência artificial. Exatamente. E muito simbolizado, cada coisa dessa, cada revolução é simbolizado por uma inovação, né? Por um produto. Sendo o ChatGPT o que ganha? O ChatGPT, de 2022, desculpa. E aí o que a gente percebe? A forma de trabalhar vai mudar. Acho que até já está mudando, né? Já está. Um exemplo básico, hoje em dia, recrutamento e seleção. Quantas empresas usam GUP, que tem IA, para fazer recrutamento de candidatos? Então, é uma outra habilidade. Antigamente, até fiz um post disso antigamente, você pegar um currículo impresso e fazer uma entrevista. Agora a entrevista tem 12 etapas, porque você consegue processualizar isso. Então, são outras habilidades que tiveram que aprender. Isso vai mudar. Agora é o seguinte, se você acha que você vai esperar a mudança toda acontecer para introduzir IA na sua empresa, a sua empresa já vai estar para trás. Por quê? Porque essa mudança não é tão óbvia. Essa mudança é muito sutil e as empresas que abraçarem a IA primeiro vão ser mais produtivas, vão ser as vencedoras nessa história. É igual o exemplo lá, quem abraçou o smartphone primeiro, começou a desenvolver aplicativos, entrou numa onda muito melhor. Surfou uma onda melhor. Né? 94, surge a Amazon. A Amazon surfou a onda do e-commerce. Né? Quantos comércios tradicionais ficaram parados? Falaram, não, essa internet não vai vir para mim. Vou dar outro exemplo. Você falou da Amazon, a Amazon com o próprio cloud computing, né? Ela ficou 6, 7 anos, o próprio Jeff Bezos fala isso, ficou andando ali debaixo do radar, sem outra empresa concorrendo. E aí quando perceberam o tal da computação em nuvem, já era a própria IBM, né? Que eu trabalhei lá, que era gigante, né? Quando percebeu, já era da AWS, a Amazon já estava muito avançada. Bom exemplo até o Facebook. O Facebook, a plataforma, não a empresa, né? A plataforma Facebook, ela demorou para perceber o smartphone. Ela ficou na era da internet. O que ela fez? Ela mobilizou muito rápido em comprar o Instagram. Hoje o Instagram, feito somente para smartphone, domina mais do que o Facebook. É verdade. Né? Então, essas mudanças que vão acontecer na empresa, só que para isso a gente tem que começar a desenvolver as habilidades hoje. As habilidades hoje vão definir qual é o rumo da empresa no futuro. E se T&D não for o provocador disso, isso é uma coisa que a gente via muito, é o papel de T&D em desenvolver o que eles chamam de literacia de IA. O que é literacia de IA? A gente na escola aprende a ler e escrever, isso é uma literacia. A gente aprende matemática, uma outra literacia. Vou dar o exemplo lá da internet. Quando a gente teve que aprender a usar o Google, não, porque o Google vem em 2000, mas usar Yahoo, né, usar o browser, era uma literacia. Então, a IA vai ter a sua própria literacia. E qual é essa literacia de IA que está hoje, pelo menos, dominando o mercado? É a sua habilidade de fazer engenharia de prompt. Prompting, que eles chamam. O que é prompting? Prompting é a forma que você dialoga com a inteligência artificial. A forma que você elabora perguntas, né? Pergunta. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples. Entra no ChatGPT, só dando exemplo, e fala assim para o ChatGPT. Imagina que eu sou uma jornalista e eu preciso fazer um artigo sobre inteligência artificial. Me traz um resumo em 3 frases. Esse é um prompt. Agora faz a mesma pergunta para ChatGPT com outro prompt, que é o seguinte. Imagina que eu sou uma criança de 5 anos de idade e eu preciso aprender sobre inteligência artificial. E ele vai te dar outra resposta. Faz um terceiro prompt. Imagina que eu sou um pós-doc de inteligência artificial e eu preciso apresentar isso num congresso para outros pares de inteligência artificial. Ele vai escrever outro texto. A mesma pergunta, que é o que é inteligência artificial, mas dependendo da sua capacidade de gerar prompt, de fazer uma engenharia de prompt bem simples, peguei um exemplo bem simples, isso muda totalmente a resposta. E aí, o que a IA vai fazer? Pegando alguns exemplos aí, né? A gente vê a IA hoje em dia, se eu pegar hoje e eu pegar um guardanapo e eu desenhar uma tela de um sistema com os campos que eu quero, imagem e tal, e eu desenho isso num papel de pão. Eu tiro uma foto e subo isso para o ChatGPT,
o ChatGPT faz o código dessa tela feito no papel de pão. Então, só para mostrar como que isso muda muita coisa. Eu montei uma palestra até para o CBTD, uma palestra gravada, chamada Desmistificando a IA. E essa palestra, eu montei todos os slides feitos com imagens usando IA. A própria IA gerando a própria IA gerou a imagem. Então, eu fiz um PPT lindo, maravilhoso, sem usar um designer, que eu não sou designer. A IA gerando cada imagem fantástica. E o que é isso? É a minha capacidade de gerar prompts. Então, quando a gente olha muito para a IA, o que a gente percebe? Novas habilidades estão surgindo. E é muito isso que eles falam de AI skills. Né? As habilidades da inteligência artificial, nessa era da inteligência artificial. Lembrando que não é só... Você está exemplificando muito com o ChatGPT, muito acho que para todo mundo tangibilizar o que está sendo falado, mas assim, lembrando que já tem um ecossistema gigantesco de ferramentas de inteligência artificial que estão sendo usadas, cada uma com a sua função. Então já virou, acho que até o exemplo que você deu do smartphone com os seus aplicativos, hoje as ferramentas de IA são inúmeras. Sim. Né? E até uma coisa que eu fiquei com um sentimento, não sei se você concorda comigo, Richard, porque assim, dependendo da palestra que a gente ia sobre inteligência artificial, você via muita coisa, vamos dizer assim, um pouco mais, não no sentido pejorativo que eu vou falar, mas muito mais acadêmico, ou muito mais, assim, ainda da teoria, teórico, ainda do futurismo, ainda sem uma aplicabilidade prática. Então, é muito umas conversas mais abstratas, né, aqueles debates e tudo mais. Filtrando esse lado, tinha, sim, empresas que já estavam aplicando IA para resolver desafios de negócio. Assim como a Revo já está fazendo. Mas tem, e a gente vem com tudo esse ano aí, procurando usar a inteligência artificial para resolver desafio de negócio. Né? E aí, eu vou entrar nessa parte, eu só queria falar do AI Upskilling Framework, né? O framework de fazer upskilling de inteligência artificial. Então, isso aqui eu achei um conteúdo super relevante, conteúdo que a gente está trazendo muito aqui para o Brasil, que é um modelo mental de como que a gente faz o upskilling dos nossos profissionais dentro da área de inteligência artificial. Perfeito. Então, imagina o seguinte, você tem uma pirâmide, né, um triângulo, só para exemplificar o que é uma pirâmide. Vamos lá, você tem uma pirâmide, na base você tem, e aí cada fase, vou fatiar essa pirâmide em várias camadas, na base você tem uma palavra chamada compreender. Primeiro passo que você tem que fazer como papel de T&D é ajudar todos os seus colaboradores a compreender o que é inteligência artificial. O que é compreender? É você fornecer para toda a sua empresa habilidades, né, skills de literacia de IA. O que é IA? O que é prompt? Não precisa virar especialista em prompt, mas o que é a IA generativa? Uma outra forma é o letramento, né? Que letramento. Usam esse letramento. Saber o que é, conhecer, compreender, eu acho que é a palavra, o verbo aí da taxonomia. Próxima camada de cima da pirâmide é aplicar. O que é isso? É olhar para a camada dos seus colaboradores que vão usar IA e aplicar e ajudar eles a desenvolverem as habilidades para de fato aplicar a IA. Né? Então aí você vai ensinar mais prompt, mais uso de ferramentas, muito o uso de ferramentas. A terceira camada, construir. E aí talvez vai ficar um pouco mais no seu lado time de tech, de tecnologia. Vai funilando, né? Vai funilando o público. Vai ficar mais time de tecnologia, mais é o público que vai construir as suas ferramentas de IA, só que vai construir usando no-code ou low-code, que não necessariamente é o programador, porque como IA tudo é feito através de APIs, você consegue fazer coisas poderosíssimas na era de IA com zero ou pouco código. Então você vai ter que reabilitar os seus programadores a usar essas APIs e usar essa forma de low-code para usar. Quarto item da pirâmide. Da hierarquia. Treinar e manter os modelos. Então, beleza, a gente tem as ferramentas de IA, só que vai ter que ter uma grande base de dados. Vou ter que treinar, vou ter que fazer um prompting que vai fazer uma forma. Então, você vai ter um time que vai manter a sua IA. E aí, esse time vai ter que ter outras habilidades.
E no topo quando a gente fala treinar, é treinar a inteligência artificial. Não é treinar o time. Não é treinar o time, é ter pessoas no time que são capazes de entender os modelos que a inteligência artificial está trabalhando para ter a capacidade de fazer a manutenção, né, o upgrade, a manutenção desses modelos que já existem hoje. E aí o último item é especializar, que é o quê? É pegar o time que vai ser ultra técnico, tecnológico, e vai estar pensando nas novas ondas de AI, e como que isso impacta o negócio. No nosso framework, eu adicionei mais uma camada acima disso, que para mim é liderar, que serão os líderes que vão estar provocando essa transformação e o que a gente chama de revolução da aprendizagem com IA. Então, isso aí eu achei bem interessante trazer esse framework. Agora, uma coisa que você falou muito é a aplicação de negócio de IA. Isso é uma coisa que eu achei interessante, que das 63, talvez tinha 3 aplicações. Né? E aí isso, por um lado, me traz bastante orgulho. Sabe por quê? Porque a gente aqui no Brasil já está aplicando. Eu acho que uma coisa que é interessante, né? No meu caso foi a segunda ATD. Eu acho que a gente fala assim, o Congresso Global, e aí você vai ver um monte de inovação. Eu queria até falar para vocês sentirem muito orgulho, porque tem muita coisa boa, tem muito insight, tem muita tendência, mas também você vê muita coisa lá que não é novidade, que, né, eu acho que o pessoal fica muito animado porque está viajando para um congresso internacional, mas sendo bem até um pouco racional e frio ali, tem coisas ali que você fala, pô, já estamos fazendo isso no Brasil há, sei lá, 5 anos, 10 anos, então assim, não tem tanto, não é só novidades, né? E aí você percebe que tem um recorte ali e você percebe o quanto o Brasil, talvez o nosso mercado, ele está realmente à frente aí também. Eu acho que assim, estamos competindo ali, ó, não é aquela coisa, não tem o sentimento de virar lá e achar que a gente não estamos muito para trás, não. Pelo contrário, vi bastante inovação, mas eu já vi muita coisa que a gente já está fazendo, ou está páreo a páreo ali, né? E às vezes até algumas coisas que a gente já fez aqui que a gente poderia, até quando a gente falou com a delegação, né? Várias pessoas aqui do Brasil já poderiam estar palestrando na ATD com as inovações que estão acontecendo aqui. Inclusive, a gente podia fazer isso ano que vem, hein? Vamos escrever Vamos escrever lá, vamos escrever para a gente poder levar. E interessante, assim, agora falando das empresas, né? E quando a gente viu a aplicabilidade de IA. Algumas ferramentas que ajudam ou a construir conteúdo, ou a produzir vídeos. Isso tem vários, né? Isso tem vários já. Criar vídeo com avatar, que eles chamam de text-to-vídeo, né? Você põe o texto e já cospe um vídeo lá para você com avatar. Ferramenta, então você percebe assim, um movimento muito grande para automatizar o que Instrumentalizar, perfeito. A pessoa de TI&D para ter autonomia na criação de conteúdo digital. Na autonomia de criação de conteúdo. E aí, eu acho que essa talvez é a maior vertente, né? Eu vi muito. Desde o ChatGPT em ajudar a fazer roteiro, ajudar a criar cases, escrever melhor, até essas ferramentas que chamam de text-to-vídeo, né? E a gente viu várias que ajudam a criar vídeos e tudo mais. Então, esse movimento de ajudar o profissional de TI&D a ser cada vez mais equipe e conseguir fazer, né, uma coisa que talvez ele precisaria de vários outros profissionais para produzir o mesmo resultado, né? Agora, eu fiquei bem surpreendido, eu vi lá, a gente viu um case de um roleplay com inteligência artificial. Esse aí foi o que mais... Foi a maior inovação que eu vi no evento. A gente até ficou em dúvida o quanto aquilo já está, assim, se é fácil construir isso, mas a gente ficou impressionado com a capacidade que a inteligência artificial realmente... Porque quando você vê a inteligência artificial, às vezes, em Avatar, você fala assim, parece que ele não pisca muito igual um humano, ou os movimentos são um pouquinho mais robóticos. Tem pessoas que ainda têm esse sentimento. Pois é, a gente viu lá um roleplay E antes até do roleplay, vale a pena falar o seguinte, quase todos os vídeos de avatares que a gente vê com inteligência artificial, tudo é pré-renderizado. Então você escreve e tal, ele renderiza e ele é um play de um vídeo gravado. É um play um vídeo já gravado previamente, né? E esse roleplay, assim, é você interagindo com a inteligência artificial, do outro lado é um humano filmado. Avatar, mas é humano. Mas é humano, né? Foi gravado aquela pessoa, só que é interessante que, de acordo com o jeito que você fala, e a inteligência artificial consegue ler a entonação da tua voz, a emoção que você coloca na hora de falar, e aí dependendo de como você faz, a ferramenta já responde e o humano ali, né? Aquela inteligência artificial que é para ser um ser humano do outro lado, imitando, né? Ele começa a ficar estressado, começa a ficar nervoso e depois a própria ferramenta te diz o quão bem você foi ali na hora de dar um feedback, por exemplo, ou tentar fazer uma venda, o roleplay já acontecendo
com a inteligência artificial. Só que assim, isso, uma palestra que até foi pouco divulgada, tinha pouca gente, e assim, o topo do topo da inovação foi isso. A gente tem dúvidas quanto a pessoa já tinha um roteiro para seguir. Pré-determinado, né? Só que o que mais me impressiona é a capacidade, e eu acho que isso, assim, até o final do ano, talvez início do ano que vem vai ser normal, é a capacidade do ser humano falar com o avatar e ele falar como se fosse uma pessoa em tempo real, sem ter que renderizar o vídeo. Para mim, o pulo da tecnologia foi essa interação entre ser humano e máquina olhando para o ser humano. Sim. A capacidade de role-playing é incrível. Só que assim, a gente conhece um pouco a base de dados e a tecnologia por trás do ChatGPT e outras IAs, você até entende isso como um próximo passo. Agora, ver um ser humano interagindo com uma máquina no formato de avatar, falar em tempo real e ele responder, isso aí me impressionou. Isso aí eu acho que foi daquelas... Quantas você falou? 63? Eu acho que é aquela uma que a gente fala, a gente filtrou essa aqui foi impressionante, né? E aí, só que assim, até que ponto isso vai estar pronto para implantação de negócio e tal? Acho que ainda vai demorar uns 2, 3 anos para chegar lá. Antigamente eu achava que demorava uns 5, acho que agora já talvez 2. Então a velocidade está muito rápido. Agora, voltando um pouco no tema de aplicação de negócio, né? Isso é uma coisa que eu falei que eu trouxe bastante orgulho, é saber que a Revo aqui, a gente está fazendo, a gente tem a Jute, que é a nossa inteligência artificial, que ela hoje está sendo usada para ajudar pessoas a fazer onboarding. Né? Como que eu acelero o onboarding de um funcionário novo, permitindo a IA tirar dúvidas sobre o processo de onboarding. A Jute está sendo usada para fazer treinamento de produto, de vendas, né? Fazendo comparação de produtos. Então, a gente tem algumas concessionárias, empresas... Para contorno de objeção rápido. É real time, tá? Então, assim, imagina um vendedor ali na ponta, ele chega o cliente, traz uma objeção ou alguma dúvida, ele em real time consulta aqui a inteligência artificial e ela já compara os produtos que ele está trazendo como uma objeção, compara concorrente, já dá, assim, qual a melhor, a maneira mais eficaz do ponto de vista de vendas para contornar aquela objeção. Isso é um exemplo. Né? Isso é um exemplo. A gente está fazendo IA para times de call center, acelerando o desempenho e respondendo atendimento ali, né? o atendimento de uma forma mais rápida, ajudando ele com suporte técnico de sistemas. A gente tem a Jude Mentora, que é mentora de liderança. Então a gente tem a Jude dentro do próprio SCORM, que tira dúvidas online daquele objeto SCORM em tempo real. Então, quando a gente fala de aplicação de negócios, né, a gente aqui no Brasil já está fazendo isso. Isso eu achei que a gente não viu tanto lá fora. Eu fiquei bem... Eu até brinquei, né? Eu falei assim, ou a gente tá fora ali da tendência ou a gente tá muito pioneiro, né? Eu prefiro acreditar na segunda hipótese, né? E eu acho até, Richard, vale a pena citar que CBTD tá vindo aí, né? Então, para quem... O Richard deu um spoiler aqui de algumas coisas que a gente já tá fazendo. Vou ter uma palestra sobre isso, né? Então, acho que vale a pena dar um pequena degustação do que deve acontecer no CBTD aí, né? Então, o CBTD vai vir, a Revo, obviamente, vai estar lá, causando muito barulho, com o melhor, mais bonito stand, falo isso com o maior orgulho, tá? Talvez os concorrentes não concordem, mas esse programa aqui é nosso, não vou falar isso mesmo. E a nosso stand vai ser a Disneylândia da tecnologia, da inteligência artificial. Quem for lá vai experimentar e degustar muito a nossa IA. A gente está montando muito um ecossistema de IA, mas a gente mesmo se cobra muito aqui em como não usar a inteligência artificial só para aparecer, estou com a tecnologia mais avançada, mas se não estiver resolvendo um desafio de negócio, ajudando o TI&D a implementar algo melhor, para a gente não faz sentido. Então, se você quer realmente vivenciar aquilo que a gente já está aplicando e resolvendo desafios de negócio com o uso de inteligência artificial, fica o nosso convite para passar lá no nosso stand do CBTD, que tenho certeza que vai impressionar. O nosso time aqui nos bastidores já está todo mundo, né, preparando um monte de coisa e a gente vai com tudo aí para esse CBTD, né? Algumas novidades que a gente vai lançar no CBTD. A gente está falando aqui muito de habilidade de AI, né? A gente vai estar lançando o nosso catálogo AI Skills. Então a gente tem um catálogo novo aí de habilidade de inteligência artificial. Então a gente vai estar trazendo isso para o mercado. A gente vai e assim, isso até a gente não tinha visto. Quando a gente pensou nisso, não tínhamos ido ainda para a TD. E a TD dizendo que das 4 habilidades core
né, de foco em 2024 para você que é de T&D é skills de inteligência artificial. Então, já vamos te ajudar com isso também. Já temos isso daí. A gente está indo também com 2 produtos novos, que eu vou só dar um spoiler no nome, mas vocês vão ver lá. Um é o Compliance Flix, o Netflix de Compliance. O que é isso? Vocês vão descobrir. E outro é o nosso Estagiários Flix, que é o nosso portal de a capacitação da geração Z e dos estagiários. Também vocês vão ver lá. Isso dá outro revolução na RH falar disso tudo aqui. Só dá outro episódio. E uma coisa, só pra gente encerrar aqui, a gente falou muito de ATD, vamos falar os últimos 3 minutinhos aqui antes de encerrar, de Nova Orleans. Nova Orleans. O que você achou? New Orleans. Uma coisa, eu preciso falar isso. Preciso falar isso. New Orleans. O Nilson tocou bateria nos clubes de jazz de Nova Orleans. Ele já fez isso em San Diego. Tinha que ser, né? Brincando aqui, a delegação brasileira agora colocou como subiu a barra, né? Como eu consegui tocar bateria em San Diego. Eles falaram que New Orleans, né? O berço do jazz ali, da música jazz. Do blues, né? Não tem como eu não tocar. E lá realmente, assim... tradicionalmente, a gente foi na tal da Bourbon Street, lá tinham as ruas, né? Assim, sem brincadeira, acho que são 50 bares assim numa mesma rua. E uma coisa muito interessante, né? Você não paga para entrar nos bares. Então, se uma música você não tiver te satisfazendo, você não tá gostando, você simplesmente sai do bar e entra no próximo, né? E aí o que o americano chama de bar hopping, né? Que é você ficar pulando de bar em bar. Então fizemos com a delegação brasileira. Foi um barato isso, a gente fazer o tal do bar hopping, né? Pular de bar em bar e ver jazz, ver blues, tudo numa mesma tá noite. com uma fama internacional de música, ele é baterista, né? Tocou baterista em San Diego e agora tocou em uns 3 ou 4 bares lá. Em Nova Orleans. Em Nova Orleans, exatamente. Não, foi um barato. Essa parte aí, e eu acho que uma coisa muito legal da TD, você falou, às vezes assim, tem muito a parte do conteúdo, mas eu acho que o que a gente tira, né, você até falou, às vezes a gente observa a tendência, o que está acontecendo no evento, o que globalmente estão falando, mas tem uma coisa que é muito legal, é a conexão com os brasileiros, né, parceiros que vão, clientes, né, concorrentes que vão e estão ali com a gente conversando no melhor clima possível, sem ter aquela pressão da rotina do dia a dia. E a gente fez muita conexão e muita conversa que deve surgir muita coisa boa por aí, né? E vale a pena falar que assim, a gente acaba sendo o protagonista dessa troca e debate. Eu não falo isso tentando enaltecer a gente, não, mas é que, de fato, a Revo promove o happy hour da delegação brasileira. Da delegação brasileira no primeiro dia, né? Então, no primeiro dia a gente paga um happy hour para todo mundo. Então, vão as 90 pessoas, a gente aluga um restaurante, fecha um lugar só pra gente, fazer comida, bebida liberada por conta da Revo, só para fazer networking com todo mundo. Então, o evento começa no domingo à noite, já com o nosso happy hour e todo mundo se conhecendo. Isso, até o pessoal que foram nos anos anteriores falaram, poxa, desde que a gente começou a fazer isso, que foi ano passado, isso trouxe muito mais união. O time delegação muito separadinha. Quando a gente faz um happy hour, todo mundo se conhece no primeiro dia, a partir daí é outra TD. E é legal que eu acho que sai uma conexão de CNPJ e vira CPF para CPF ali, né? E aí você conhece realmente as pessoas, então teve gente indo para karaokê, teve histórias aí que o pessoal, né, queria cantar música lá e foi para um lado. Eu vou até manter, o pessoal pediu para que o que acontece em Nova Orleans fique em Nova Orleans. Não, só a bateria que eu falei. Só bateria. Mas foi muito bom. Mas eu acho que esse é o resumo aí da TD, né? Como a gente falou, muito conteúdo, muitos insights. A gente já está aplicando os insights aqui, como o AI Skills e outras coisas que a gente vem trazendo. E eu acho que para mim o que eu mais tiro da TD é essa conexão que a gente faz com as pessoas. Eu também. Né? Tanto com os nossos amigos aí de mercado, fornecedores, quanto clientes, quanto a gente já tinha feito conexões na TD de 23, né? E já trouxe parcerias. E aí a gente vai para 24, faz novas parcerias e fortalece ainda mais as parcerias que a gente já tinha feito, né? Porque a gente sempre se renova, reconecta com o pessoal lá. Então, acho que tem esse clima da delegação brasileira. Se você tiver a oportunidade de ir em algum momento, provavelmente você vai estar lá com a gente aí em alguma TD futura, né? E se tiver na TD, o primeiro rap é por nossa conta. Opa, já ficou o convite. Esse convite é bom, hein? Esse convite aí irrecusável. Então, assim, se você tá pensando, vou na TD, vou no CBTD, eu acho que vale a pena, assim, falar que conteúdo é o mesmo nível.
Tá? Conteúdo CBTD e ATD mesmo nível. O que lá traz é uma experiência internacional, um lado de conexão, de sair do dia a dia, de ter outros insights, viver e respirar outras áreas. Né? E uma coisa que eu vi que quase toda delegação faz é parar em Miami, Orlando, fazer um outlet, shopping, isso também é legal. Mas eu acho que essa talvez seja a diferença da ATD para o CBTD. CBTD a gente está na nossa rotina, dia a dia, é muito legal, muito conteúdo bom. Obviamente os stands do CBTD são melhores, porque a Revo está lá. Mas eu acho que essa é a diferença. Se você busca conteúdo, CBTD vai ser da melhor qualidade possível. Eu acho que até parabenizando o Igor, né, por todo o trabalho que ele está fazendo na BTD, tanto de levar a delegação brasileira, né, e ajudar a agrupar esses 90 brasileiros lá, quanto o próprio trabalho do CBTD que está vindo aí, né, que exatamente. Grande expectativa aí para esse ano, né? Mas é isso, Nilson. É isso. Então, acho que a gente conseguiu fazer um resumo aí, não sei se a gente não consegue pegar perguntas aqui, né? Mas se você tiver, esse episódio estará no nosso YouTube, no Spotify, se você quiser, recompartilha, né, para mostrar esses insights que a gente teve aqui na ATD. Espero que a gente tenha conseguido trazer para você as tendências, né, para você ficar antenado com o que o mercado está buscando, com os insights aí que a gente pegou. E como o Richard falou, né, se não estiver seguindo a gente, segue aí, né, Somos Revo. E qual o seu Instagram aí para o pessoal te seguir? Meu Instagram, @nil_figueiredo, e eu estou no LinkedIn também como Nilson Figueiredo, né? E eu estou lá em todas as redes sociais, espero que você já siga, mas caso não, @richarduchoa, você vai me achar lá. Tendo qualquer dúvida aí, querendo explorar algum assunto, a gente está lá para trocar experiência, né, pessoal? E te vejo no CBTD. No CBTD. Obrigado aí. Obrigado, bom pessoal. Dia, bom trabalho a todos. A gente tchau. se vê no CBTD. E no nosso próximo episódio, vamos embarcar no mundo das NRs e no mundo offshore. Vamos falar sobre como capacitar pessoas em NR33, espaço confinados. Mas será que pode ser online? Será que tem resultado? Será que você consegue garantir a segurança? Estaremos aqui com a Márcia Valéria e Cleverton Souza, que são da área de DHO da Wilson Sons Ultra Tug Offshore, a WSUT. Não perca esse episódio.